Quero falar sobre governo. Nós fomos destinados a reinar. Irmão, guarda isso. Independente de qual linha teológica você tem a respeito de predestinação ou qualquer coisa ligada à salvação, eu quero falar hoje sobre algo que conecta todas as linhas teológicas. Nós fomos chamados por Deus para reinar, estabelecer governo, expressar a autoridade que Ele tem e governar assim como Ele é. Não, 6 pessoas aqui, meu Deus do céu. Vou falar de novo, irmão, porque às vezes a mentalidade de imigrante rouba de nós a autoridade de governo. Você não veio para cá pedir favor, você veio governar nesse lugar. E é difícil a gente transicionar isso. Já falei sobre isso algum tempo atrás. O povo está no deserto e por muito tempo ele está acostumado a um Deus que provê. Então eles aprenderam a buscar um Deus que envia socorro. Mas quando chega no momento que eles precisam entrar na terra prometida, eles estão diante do lugar que Deus prometeu, vivendo um tempo que Deus prometeu. Eles estão lá, vivendo a promessa, pisando na promessa. Eles não conseguiam acessar, nem ter ousadia para invadir aquele lugar. Por quê? Porque eles estavam tão acostumados com uma mentalidade de socorro, que eles haviam se esquecido de como era assumir uma mentalidade de governo. Irmão, quem não entendeu que foi chamado por Deus para governar, pode estar diante das promessas e não conseguir acessá-las, porque as promessas, elas estão disponíveis, mas você precisa se posicionar, tomar elas à força na tua jornada de fé. Bill Johnson diz que a fé é como a gente se apossar das realidades do reino dos céus e colidir isso violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Então eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os homens me dizem. Eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os diagnósticos médicos me dizem. Você tem que se posicionar, você precisa governar. Irmão, olha para mim. Uma parte da igreja se fechou para essa mensagem, porque algumas igrejas usaram tanto dessa questão de governo e de honra para estabelecer cabresto sobre as suas ovelhas. Então, os líderes eram os únicos que tinham um governo e mereciam honra, e as ovelhas, elas viviam só para honrá-los e estar debaixo do governo deles. Tem muita gente que não consegue mais ouvir falar sobre essa cultura de governo, porque foi usurpada quando alguém apresentou para ele o que seria governo. Mas o governo do tipo de Deus não fala a respeito de poucos homens liderando muitos, fala a respeito de todo o corpo governando com Jesus. Essa é a diferença, irmão, entre governo e entre um império. Homens constroem impérios para si, nós estamos governando com Jesus. Nós fomos chamados para governar com Ele, estabelecer com Ele, para viver coisas novas com Ele, para liberar palavras com Ele. Você está comigo? Então fala com autoridade, diga: eu preciso governar. Isaías 32:1 diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E cada homem será como um esconderijo contra o vento e como um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu usei esse trecho como base na mensagem Uma Casa de Príncipes. Eu quero só pincelar, porque esse trecho ele é tão importante. Alguns interpretam ele como sendo o governo perfeito do Messias. O tempo em que o Messias governa em plenitude, é isso aqui que vai acontecer. Mas algumas linhas teológicas também acreditam que aqui é uma expressão da igreja que Jesus fala, por exemplo, na grande comissão. A gente vai ler sobre isso. Quando Jesus fala a respeito de uma igreja plena, fluindo de forma plena, com autoridade, sabedoria, graça, maturidade, governo, é sobre esse tempo que Jesus está falando. Mateus 28:18, quando Jesus expressa qual é o plano dele de plenitude para a igreja, ele fala o seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não se perde, por favor, vamos construir isso junto hoje.
Grande comissão, governo da igreja, ele se estabelece em 3 pilares que Jesus está expressando aqui. Um trecho tão pequeno, fala a respeito de 3 pilares fundamentais. E você precisa se mover nesses 3 pilares, você precisa entender esses 3 pilares, você precisa discernir esses 3 pilares. Jesus fala sobre delegar a sua autoridade. Jesus fala sobre delegar a sua mensagem. E Jesus fala sobre garantir sempre a sua companhia. Então a grande comissão fala a respeito de uma igreja que recebeu a autoridade, de uma igreja que se tornou a mensagem, de uma igreja que caminha todos os dias com Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então não faz sentido eu caminhar com Jesus, mas não me mover em autoridade. Não faz sentido eu me mover em autoridade, mas eu não me tornar a mensagem. É por isso que se eu viver um desses pilares, eu não vivi ainda a plenitude do que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é que você se torne a mensagem, caminhe em autoridade, você tenha todos os dias a companhia dele. Essa é a garantia que Deus nos deu. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, é possível se tornar a mensagem e caminhar com Jesus e não viver debaixo de governo e autoridade? É possível. É possível você ser um crente salvo em Jesus, é possível você amar a presença de Jesus, mas ainda assim não assumir o protagonismo na construção da sua história. Quando a gente usa esse termo de assumir o protagonismo na construção da sua história, muita gente entende isso como tomar o lugar de Deus. Pastor, se eu for assumir o protagonismo na construção da minha história, então quer dizer que eu assumi o lugar de Deus? Não, irmão, o lugar de Deus não tem como ninguém assumir. Isso quer dizer que você assumiu o lugar que Deus deixou disponível para você sentar. Então ele já liberou para você uma palavra, ele já desenhou para você o seu destino, ele já disse o que vai acontecer no teu futuro, inclusive já está no teu futuro esperando você chegar. Agora a pergunta que Deus nos faz todos os dias é se a gente quer viver o que ele já preparou ou se a gente vai viver a vida inteira esperando. Irmão, uma das piores coisas que você pode fazer como cristão é viver esperando um momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Eu fui há 1 mês e meio atrás num evento lá em São Paulo, um evento que não tem nada a ver com igreja, um evento de tecnologia da informação, é o maior evento da América Latina ligado a esse setor, e um dos organizadores se tornou um amigo, a gente está sempre conectado, e ele me mandou um convite para estar lá. Esse ano foram caras incríveis lá. Lewis Hamilton era um dos palestrantes. Antes da pandemia, o Barack Obama foi um dos palestrantes desse evento. Ele acontece no Brasil, em São Paulo, só abrindo parênteses, no mesmo lugar onde vai acontecer a cruzada em julho. Deus é fiel, irmão. A casa que recebe príncipes vai receber agora governo de Deus, cura, sinais, maravilhas, liberações. E aí eu estava lá, mas no voo para lá, eu senti um desejo de preparar uma palestra. Eu falei, cara, eu vivo falando que a gente não pode esperar um momento chegar, a gente tem que se preparar para quando chegar. Vai que eu recebo uma oportunidade, vai que alguém chega lá e fala, irmão, tem como você fazer um TED Talk aí, 10 minutos, alguma palavra inspirativa? E aí no voo eu fui escrevendo uma palestra, e eu fui falando sobre por que o novo assusta. Eu falei, Deus, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer, eu estou pronto. Recebe isso, irmão, esteja pronto, be ready, esteja pronto. Eu aprendi isso no início da minha caminhada. Eu era diácono lá no SEI de Cabo Frio. O pastor sempre falava, esteja sempre pronto, porque em algum momento eu posso chamar para pregar do nada. Então não tinha essa de, Drezinho, prega aí hoje. Não, pastor, eu tenho que preparar a mensagem. Não, irmão, você já tinha que estar preparado. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz em Orlando, eu tinha acabado de chegar um dia, 3 e pouca da tarde. Eu estou descansando o almoço para ir para o culto da noite. O pastor André me manda mensagem e fala, Fernandes, prega hoje à noite, me cobre lá. Aí eu falei, claro, pastorzão, algum tema específico? E sempre que o pregador pergunta isso é por educação, mas já tem algo queimando dentro de você. Mas o pior é que ele tinha um tema específico. Eu falei assim, tenho sim, prega sobre sistema e usa o texto de Isaías tal como base. Falei, amém, já entendi, é o meu teste. Eu preguei sobre o código da mente. Se você não ouviu essa mensagem, ouça, é poderosa. Mudou a minha história quando eu pregava. Ali foi o socorro de Deus, foi a misericórdia de Deus me sustentando. Então a verdade, irmão, é que tem muita gente esperando o momento chegar para se preparar, quando na dinâmica bíblica você precisa estar pronto para quando esse momento chegar. Pastor, e aí o convite aconteceu? Não aconteceu, mas eu estaria pronto se acontecesse. Você está comigo? Aí passa 2 semanas,
chega um convite. Cara, a gente queria que você palestrasse em um evento que vai ser um dos maiores eventos de liderança da América Latina. Vai ser um summit em São Paulo. E aí vai estar lá fulano, beltrano, ciclano. E aí foi passando os nomes do card. Eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui. Mas lá atrás eu já vi algo que Deus me mostrou e eu me preparei. Irmão, tem coisas que Deus te mostra para que você se apronte, e Ele só libera quando você estiver pronto. Então esse gap que acontece muitas vezes entre uma visão que a gente recebe e a gente viver essa visão, ela demora demais. Não porque Deus precisa de tempo para caprichar. Se existe algo que me incomoda é esse ditado gospel: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Irmão, em 6 dias Ele fez o universo e tudo que existe. Você acredita que Ele precisa de uma semana a mais para caprichar no que Ele te prometeu? Não, Deus não está caprichando, Deus só está te esperando. Fala para quem está do teu lado: Deus só está te esperando. Deus não está demorando, Deus só está te esperando. Então Ele me dá uma visão, eu pisei lá e eu vi, uau, eu consigo enxergar isso acontecendo. Aí Deus falou: Bob, pode manter mais estático, lindão, me ajuda por favor. Aí Ele vê isso acontecendo, Ele viu que eu estava pronto, meu coração se inclinou para isso. Pronto, agora eu posso liberar o convite. Aí veio o convite. Tem convites de Deus que a gente ainda não recebeu, porque a gente ainda não se posicionou para receber. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Pelo menos uns 20 incendiários, vai. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Ela falou, só tem incendiário aqui. Bom, a gente começou alguns dias atrás uma mensagem que eu não sei se ela vai se tornar uma série, mas ela é uma expressão daquilo que Deus tem falado comigo nessa temporada. E Deus falou: filho, tudo que você precisa nesses dias é suportar a travessia. E eu preguei sobre o desafio de suportar a travessia quando se caminha no deserto. Falei sobre essa janela que ela existe entre os 2 pontos. Olha para mim, não se distrai, pessoal. A janela que existe entre o dia em que Deus te chama e o dia que você vê Ele cumprindo o que chamou para fazer. A janela que existe entre o dia em que Deus te promete e o dia que você vê a promessa se tornar real. É no meio do caminho que grandes feitos de Deus acontecem. Porque é maravilhoso entrar na terra prometida e dormir a primeira noite em Canaã, mas não dá para esquecer do pão que desceu no céu da travessia, na coluna de fogo que se manifestava toda noite. Não dá para esquecer da primeira vez em que se viu água brotar da rocha, ou que se viu o mar se abrir para você passar. Irmão, entende uma coisa? A promessa é um lugar que a gente encontra, onde acessamos a plenitude da vontade de Deus. Mas a promessa é o final de uma estação, mas é a conexão com o início de uma nova estação, porque a sua história não termina quando a sua última promessa em Deus se cumpre. O povo vê livramentos, o povo vê o Senhor fazer, o povo vê o Senhor cumprir, mas quando acessam a terra prometida, agora novas promessas entram em ação. Alguém está pegando isso? Diga amém. É por isso que suportar a travessia não é algo que eu preciso viver só enquanto a próxima promessa se cumpre. É algo que eu vou viver durante toda a minha jornada, porque viveremos de promessa em promessa, de romper em romper, de batalha em batalha, de glória em glória. Então, suportar a travessia é uma palavra inerente à jornada de todo cristão. Se você me ouve agora, se você respira agora, se você está de pé, você está em meio a uma travessia. Algumas delas são mais facilitadas, cercadas de favor, cercadas de auxílio, outras não. Outras a gente precisa enfrentar sozinho. A gente vê momentos em que Jesus ia com os discípulos de um lugar ao outro. A gente vê momentos em que Jesus precisou enfrentar as suas próprias travessias só. A gente vê momentos em que o povo de Deus avançava junto, era coletiva a travessia. A gente vê momentos em que homens de Deus atravessavam só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de hoje não é bem um sermão, é mais uma reflexão, e eu vou meditar enquanto compartilho aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Porque na última mensagem eu falei sobre uma travessia em meio ao deserto, e hoje eu quero falar sobre travessias que acontecem em meio à tempestade.
O clima é diferente, o cenário é diferente, a geografia é diferente, mas ainda assim é um lugar que se deve atravessar. A gente tem um dos momentos mais extraordinários da manifestação do poder de Jesus é numa travessia em meio a uma tempestade. Os discípulos veem um homem andando sobre as águas. Eles se assustam por não saber ao certo quem é. Alguns começam a achar que é um fantasma, outros começam a achar que pode ser uma alucinação. Mas é Jesus vindo na direção deles em meio à água, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto. Agora olha que interessante, antes disso acontecer, houve uma direção. A Bíblia diz que Jesus fala para eles: olha, atravessem até o outro lado, e daqui a pouco eu encontro vocês. E a gente precisa entender que tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem, e essa ordem já é a garantia de que tudo vai terminar bem, mas essa ordem, essa direção não vai nos eximir de tempestades no meio do caminho. Irmão, guarda isso aqui, tem lugares que a gente está indo, que Deus pediu para ir, tem coisas que a gente está fazendo, que Deus pediu para fazer, tem coisas que a gente está abrindo mão e Deus pediu para abrir, e no meio dessa travessia há tempestades, e às vezes a gente quer voltar atrás. Talvez eu tenha entendido errado, talvez não tenha sido de Deus, talvez isso é algo da minha cabeça, mas entenda isso, foi o próprio Jesus que disse: atravessem. Foi o próprio Jesus que disse: atravessem. Então entenda, não dá para encarar os desafios da travessia como um termômetro de uma aprovação de Deus. Foi Deus quem mandou ir, foi Deus quem veio a caminho deles, foi Ele quem veio andando sobre as águas, foi Ele quem pacificou o mar, foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele quem silenciou os ventos. Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros esteja te fazendo colocar em xeque a convicção que você tinha quando começou. Será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele vem andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia, ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor. Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Há alguém comigo aqui? Diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia
ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco. Elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo. A palavra de Deus diz que no tempo da angústia um amigo se torna irmão. E no tempo da angústia, alguns que a gente chamava de irmão, a gente percebe que nem de amigo poderiam ser chamados. No tempo da angústia, improváveis se aproximam e te alimentam quando você tem fome. No tempo da angústia, alguns que comiam na tua mesa vão embora e nem se despedem. No tempo da angústia fica muito claro o que é fé e o que é otimismo. A fé resiste ao tempo, a fé resiste ao fogo, a fé resiste à crise. O otimismo não. O otimismo tem a sua raiz firmada no centro das nossas emoções, no nosso coração. Por isso, quando a gente sente que o dia é mau, a gente se sente mal. Quando a gente sente que o dia é bom, a gente se sente bem. A travessia te faz perceber o que era uma convicção sobre quem Deus é e o que era só uma ideia a respeito dele. A travessia é como se fosse uma peneira em que permanece o que é bom e puro e se esvai, vai embora aquilo que é fútil, passageiro, aquilo que é frágil. A travessia, irmão, é um presente de Deus, porque todas as vezes que a gente consegue suportar a travessia a ponto de chegar do outro lado, a gente vai acessar um novo nível de glória, de unção, de promessa. E nesse novo nível você precisa ter a sua mesa ressignificada, as suas alianças purificadas, porque não dá para trazer para o novo de Deus aqueles que não suportaram com você a travessia na direção do novo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente vê o próprio Deus fazendo isso em vários momentos. A gente vê o Senhor fazendo isso com o exército de Gideão, tinha gente demais. A gente vê Deus fazendo isso com aqueles que apoiavam Davi. Alguns homens que eram tidos como loucos se tornaram valentes porque debaixo de obediência não feriram uma aliança e permaneceram no tempo da crise. Se tornaram um exército forte e poderoso quando o homem perseguido agora assume o trono e reina em retidão e justiça. A gente vê isso acontecendo quando o povo de Deus, milhões, que viram a poderosa mão do Senhor enviar pragas, fechar o coração de Faraó, abrir o mar, fechar o mar, prover no deserto e apacentá-los durante a travessia, eles foram resumidos a milhares, e depois a centenas, e depois a dezenas. Porque, guarda isso aqui, irmão, muitos são os que iniciam a travessia. Você não precisa necessariamente de temor para iniciar. Você só precisa estar animado, motivado, encorajado. Você pode talvez estar só caminhando junto com o todo. Você pode estar no meio de uma geração que caminha para um lugar. Começar não é tão difícil. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo crendo, eu vou crer também. Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo participando, eu quero participar também. Mas a travessia, ela filtra os tolos empolgados dos filhos convictos debaixo de uma palavra de Deus. A travessia, ela vai filtrando a sua real motivação. A travessia, ela vai filtrando a pureza do nosso coração. A travessia, ela filtra alianças, ela filtra histórias. É por isso que todo grande homem de Deus é usado por Deus depois que carrega grandes marcas em Deus. Deus marca homens para marcarem a história. Deus marca famílias para que famílias marquem histórias. Deus marca povos para que povos marcados marquem a história. A gente ouve uma palavra que é usada por muitos de nós como uma palavra de acalento e até de encorajamento, mas foi gerada num momento de sofrimento, de travessia. A palavra de Deus que vem para um povo dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra é dada por Deus a um povo levado cativo.
O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo escravizado, o povo está sendo acorrentado, mas Deus está dando uma palavra para eles. No seu pior momento Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser Deus porque o seu dia não é bom, eu não deixei de ter pensamentos de paz porque o seu dia é mau. Não, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui, diga amém. Então a travessia transforma meninos em homens, a travessia transforma otimismo em fé, a travessia transforma aquilo que é puro em algo mais puro, a travessia transforma aquilo que é bom em algo ainda melhor, a travessia transforma aquilo que é de Deus em algo que agora, além de ser de Deus, carrega o testemunho vivo. Imagina a travessia daquela mulher que sangrava, tendo que adentrar o povo, sabendo que aquilo poderia se tornar sentença de morte. Irmão, houve medo, angústia, preocupação, mas também houve ousadia, fé, convicção. E quando ela rompe a travessia, agora ela não é mais alguém que parou de sangrar, é muito além disso. Porque a cura que Deus libera sobre alguém que teve a ousadia de enfrentar a travessia não é só milagre para o corpo, porque o corpo tem data de validade. Aquela mulher não está mais entre nós, ela morreu. O corpo dela não está mais entre nós, foi curado, mas em algum momento ele foi enterrado. Ele veio do pó e voltou para o pó, mas o testemunho não. O testemunho passou geração, surgiu geração, passaram os tempos, passaram as temporadas, reis, nações, presidentes, estações, mas o testemunho dela ainda fala. Irmão, alguém pega esse nome de Jesus. Há algo que Deus vai fazer em você que vai durar por um tempo, mas o testemunho que Deus quer gerar em você vai ecoar para sempre. A palavra de Deus diz que uma geração após outra geração contará a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. E os nossos filhos serão poderosos na terra, e os filhos dos nossos filhos ainda mais, porque eles não só ouvirão sobre o que Deus é capaz de fazer, eles verão as marcas, os feitos, as cicatrizes, os testemunhos. Os nossos filhos verão o Senhor que nos fez andar em meio a desertos e tempestades, nos aguardar do outro lado da travessia. Vamos, alguém aqui, levante as suas mãos, eu quero orar e declarar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Deus que te chamou para viver algo novo é o Deus que te sustenta enquanto atravessa, e é o Deus que te espera do outro lado quando você chegar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar pão, não vai te faltar aliança, amizades, não vão te faltar testemunhos, não vai te faltar, porque o Deus que te chamou para andar é o mesmo Deus que te sustenta em meio ao dia mau, é o mesmo Deus que te sustenta quando coisas naturais te faltam. A palavra de Deus para alguém que está aqui me ouvindo nessa noite é: filho, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Porque travessia é tempo de clamor, travessia é tempo de ouvir os céus, mas ouve os céus quem da terra libera um clamor. Os céus não são proativos, os céus são responsivos. Você dá um passo, os céus se movem. Você libera uma palavra, os céus se movem. Você apresenta o teu coração e os céus se movem. Vamos, alguém aqui? Você enterra uma semente, os céus se movem. Você clama a Ele, os céus se movem. Você busca a Ele, os céus se movem. Porque a palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe do céu resposta. Quem sabe, no meio da tua travessia, aquilo que você está encarando como ausência de resposta dos céus, os céus estão chamando de apatia. Porque a mulher que sangrava e não sangra mais, ela se lançou no meio de uma tempestade. Aquele paralítico que queria ser curado, mas não havia espaço para entrar, ele foi içado do telhado. Aquele Pedro que voltou molhado para o barco, só andou sobre as águas porque propôs a Jesus um caminho. Irmão, pega isso aqui. Jesus constrói o caminho, mas foi Pedro quem propôs ele. Jesus cura a mulher que sangra, mas foi ela quem propôs o encontro. Alguém está pegando isso aqui? É Jesus quem cura o paralítico, mas foram os amigos dele que propuseram aquele encontro. Tem milagres na travessia que só acontecem quando a gente propõe algo. Sabe, no meio da minha travessia, Deus tem me chamado para propor algumas coisas. E as coisas que eu tenho proposto é: Pai, quando tudo isso passar,
Eu quero te entregar mais do que entreguei até aqui. Eu quero me apresentar mais puro do que eu me apresentei até aqui. Pai, eu quero aprender coisas com a travessia. Porque se a travessia se torna só um caminho pelo qual eu acesso um novo tempo, irmão, eu vou acessar um novo tempo com uma nova patente, mas eu não vou carregar marcas. A travessia, ela tem o propósito de te marcar. É por isso que a travessia não acontece de um topo para um outro topo. A travessia acontece em meio a topos e vales. Deus quer te marcar no tempo da falta. Deus quer te marcar no tempo da humilhação. Deus quer te marcar no tempo da calúnia. Deus quer te marcar no tempo da solitude, da solidão. Deus quer te marcar porque é nesse lugar que a gente é edificado. É nesse lugar que a gente começa a aprofundar as nossas raízes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes. Irmão, quando você está plantado no lugar certo, uma estação de seca se torna presente. Porque uma árvore plantada no lugar certo, quanto mais seco o tempo lá fora está, mais profundo as raízes dela se tornam. Quem sabe Deus não está te chamando para aprofundar raízes? Quem sabe algumas coisas ocuparam lugares que antes eram ocupados só por Ele? Quem sabe o lugar de dependência foi trocado por conforto? Quem sabe alianças foram trocadas por amizades? Eu estou ressignificando tudo nesse tempo de travessia. Pai, o que você quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? E a palavra que veio no meu espírito hoje, e eu quero que a gente medite sobre ela nos próximos dias, é que nessa nova estação eu preciso caminhar ao lado de pessoas que têm uma aliança de verdade, porque alianças de papel não resistem ao peso da chuva. Alianças de papel são frágeis. E pode ser o papel mais belo, pode ser uma aliança de papel machê, pode ser bem feita, não deixa de ser papel. Ela pode ser linda, bela, não deixa de ser de papel. Pastor, o que é uma aliança de papel? Uma aliança de papel é algo que de fato representa uma aliança, mas ela é frágil. Não é que não era aliança, mas ela é frágil. Não suporta a pressão, não suporta o tempo, não suporta a luta. Alguém está pegando isso aqui? A gente vê heróis da fé que enfrentaram esse tipo de coisa. Eles acreditavam ter uma aliança firmada, mas no tempo difícil viram pessoas que eles não imaginavam que os deixariam os deixar. Paulo enfrentou isso. Paulo, ele está preso, ele relata sobre pessoas que ele acreditou que estariam com ele para sempre e não estavam mais. Paulo relata sobre pessoas que em algum momento o seu coração se desviou, se perdeu. Irmão, Jesus teve 12 escolhidos a dedos e um dos 12 o traiu, o vendeu. Eu amo uma pregação do Brunão que ele fala que o que Judas fez foi muito mais do que entregar a Jesus. O que Judas fez foi colocar preço no seu lugar secreto. Judas precificou o seu lugar secreto. Quanto vale o seu lugar secreto? Para Judas valeu 30 moedas de prata. E muitas vezes a gente olha para Judas e a gente recrimina o que Judas fez, mas sem perceber, muitas vezes fazemos a mesma coisa que ele fez, precificamos o nosso lugar secreto. Nessa nova estação, tantas coisas têm batido a porta, tantas possibilidades têm surgido, tantas coisas têm se apresentado, e uma das coisas que eu e Kezinha a gente mais tem buscado é discernir, Pai, o que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que o Senhor quer fazer no meio dessa loucura toda, dessa transição, no meio dessa nova estação? O que o Senhor quer fazer no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, no meio de tantos levantes? O que o Senhor quer fazer? E uma coisa para mim está muito clara, Ele quer me ensinar numa medida nova a confiar ainda mais nele, confiar ainda menos em alianças feitas de papel. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, e todas elas foram substituídas ou superadas por uma aliança superior feita a partir do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus se manifesta uma aliança superior a todas as outras que já foram feitas. E a partir dessa aliança que eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar bem.
porque há sobre você uma aliança feita através do glorioso sangue de Jesus, e Ele te garante, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é por você, é Ele quem luta suas guerras, é Ele quem fala por você quando você não tem mais o que falar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te esconde. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, o Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é coragem para fazer história. Quero provocar você hoje. A mensagem é um pouco provocativa, mas acredite, eu amo você e eu acredito com toda a minha convicção que tem mais de Deus para você viver do que tudo em Deus que você já viveu. A nostalgia muitas vezes ela se funde com depressão ou tristeza. A nostalgia ela parece até algo bonito, muitas vezes ela é romantizada, mas a verdade é que a nostalgia nada mais é do que uma mentira que me faz acreditar que o que eu vivi no passado é melhor do que eu ainda vou viver no futuro. Pessoas nostálgicas pararam no tempo, ancoraram a sua expectativa num tempo que não existe mais. Você já deve ter ouvido alguém falando: aquele tempo que era bom, aquela música que era boa, no meu tempo. Mas se eu acredito que tudo que a gente já viveu é melhor do que o que a gente vai viver, irmão, a minha esperança ela está esvaziada. E se existe algo que eu aprendi com o Evangelho, é que a esperança mora no futuro. Fala para quem está do seu lado: a esperança mora no futuro, irmão. Por que a esperança não mora no passado? Porque o passado não existe mais, é um tempo virtual. Eu tenho memórias a respeito de algo que eu vivi, mas eu não posso viver. Você pode voltar para o passado? Ele não existe mais. Você tem memórias sobre como era, você tem lembranças de como sobre como era. Você pega uma foto, e olha que louco, irmão, se você pegar uma Polaroid e tirar uma foto agora, aquilo que parece ser instantâneo, na verdade já é passado. Aquele frame não existe mais. Louco isso, né? Quantas vezes a gente tem uma falsa sensação de que aquela foto, ela capturou um momento. Na verdade ela me lembra de um momento que existiu, mas já passou. Quando você se arrumava, esse culto era futuro. Você já está no meio dele, daqui a pouco ele já se tornou passado. Olha que interessante, eu não sei nem porque que eu estou brisando nisso. É por isso que eu amo pregar em 4 cultos. Cada mensagem vai para um lado diferente. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pega as redes sociais, você sabe por que o post se chama post? Que a ideia inicial era: você vive algo e posteriormente você diz o que viveu. Então as pessoas viviam algo e depois de um tempo você parar, vou tomar um café, eu vou postar algo que eu vivi. É póstumo, é passado. E aí isso foi viralizando, a gente falou: não, peraí, não, eu não estou contente só em postar o que eu vivi, eu preciso mostrar o que eu estou vivendo. E entrou o live. On live. All day. Every day. Todo dia a gente está ao vivo. Para quem está longe, muitas vezes a gente está ficando confuso na nossa percepção de tempo. Por quê? Porque quando eu não espero um momento que eu vivi para postar e falar sobre ele, mas eu quero mostrar enquanto eu estou vivendo, eu posso ser capturado naquilo que eu estou vivendo e deixar de viver o momento só para mostrar o momento. Eu lembro de uma conferência que eu estava pregando para jovens e Deus falou comigo: o problema da sua geração, filho, é que tem muita gente com muitos registros e poucas marcas. Saber lidar com o tempo é um pré-requisito fundamental para eu ter coragem para fazer história. Porque se eu estou confuso no tempo, eu estou confuso na história. Irmão, guarda isso: Deus não entrou na história. A Bíblia não diz que em algum momento ele surgiu. Na verdade a história surgiu dele. A paternidade da história é conectada a Deus. Ele é o Pai da eternidade. Isaías fala sobre isso. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Deus Criador não entrou na história, a história saiu de dentro dele. Você tem noção que todo o timeline da história não existia antes dele, só foi gerado a partir dele e só é sustentado por ele?
Então ter coragem para fazer história é entender que o meu cronos sempre vai estar submetido ao Kairos de Deus. Existe o tempo dos homens, os homens fazem planos, schedules, planejamentos, mas a Bíblia diz: não diga amanhã faremos, iremos, compraremos, porque ninguém é dono do seu amanhã. Diga então, se o Senhor permitir. Acabou virando quase que uma figura de linguagem, a gente utiliza sem nem saber o que está falando muitas vezes. Eu não quero trazer culpa para você, porque eu uso muitas vezes assim: cara, se Deus quiser vai dar certo. Mas na verdade, no princípio, no início, esse se Deus quiser é algo muito forte. Se Deus quiser, faremos algo glorioso. João diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos enxertados nele e fazemos todas as coisas a partir dele, porque sem ele vocês não podem fazer coisa alguma. Se eu entendo que tudo que eu faço é a partir dele, eu preciso entender o tempo dele antes de estabelecer o meu, porque o que é a minha agenda comparada à agenda dos céus? Deus já estabeleceu tempos e estações, promessas, palavras. Deus já estabeleceu algo que Ele vai liberar em 2022, 2023, 2024. Então quando eu entendo isso, tem muito mais a ver com ouvir os céus para entender o que Deus já vai fazer, do que tentar ficar brigando com Ele no meu secreto para pedir o que eu quero que Ele faça. Você está comigo? Diga amém. Então discernir: Pai, qual é o teu projeto para 2022? Aonde eu me encaixo nele? O que você quer fazer em São Paulo, Brasil? Aonde é que eu coopero com isso? Jesus, eu quero fazer história com você, mas eu preciso entender o que Deus está fazendo na história. Eu preciso me envolver com os planos de Deus. Irmão, olha para mim. Se você quer entrar para a história de Deus: pastor, eu não quero entrar. Tem uns que falam: cara, eu não tenho essa vaidade. Irmão, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Noé está lá, Abraão está lá, existem vários homens de Deus que estão lá, José está lá. E eu tenho uma convicção: a galeria dos heróis da fé não é uma galeria que fala a respeito do número de homens que Deus chamou. Estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp hoje, né? Perdão, eu só tenho mais 15 minutos. Você está recebendo algo de Deus? A galeria dos heróis da fé não reúne a quantidade de homens que Deus chamou. Já falei sobre isso, mas vai ser novo para alguém. A galeria dos heróis da fé fala a respeito da quantidade de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ser 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, ninguém sabe. Como Abraão, que correspondeu e se moveu, talvez outros milhares de Abraãos poderiam ter sido escritos na Bíblia, não como pai da fé. A paternidade só poderia ter sido dado para um, mas poderiam ter vivido coisas parecidas com o que ele viveu, ou tão gloriosas quanto em outras áreas. Mas a verdade é que a história que os céus contam sobre quem faz história com Deus não está limitada à quantidade de homens que Deus chamou, está limitada à quantidade de homens que corresponderam a esse convite. Existem bilhões de homens na face da terra, mas só alguns milhares deles estão fazendo história com Deus. É para eu pensar nisso? Desde que o mundo é mundo, essa diferença entre o quanto a gente acessa de Jesus, usufrui de Jesus, está próximo de Jesus, isso sempre foi uma verdade. Quando Jesus estava andando na terra, a Bíblia diz que multidões o seguiam, alguns discípulos o acompanhavam, alguns discípulos escolhidos a dedo estavam sempre próximos, 3 eram íntimos e 1 ouvia as batidas do seu coração. É para eu pensar aqui, se pelo que a gente crê na nossa fé cristã, Jesus e o Pai são um, aquele discípulo ouviu as batidas do coração de Deus? Um homem ouviu as batidas do coração de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque outros milhares acompanhavam ele de longe, alguns até de perto, mas a Bíblia deixa bem clara que estar próximo de Jesus não significa usufruir tudo que ele carrega. Irmão, a Bíblia diz que Jesus parou quando uma mulher tirou virtude dele e ele sentiu que algo diferente tinha acontecido. Filipe, a Bíblia diz que ele está andando e do nada ele para uma multidão e fala: não, peraí, alguém me tocou. Parecia até irônico. Os discípulos falam: Jesus, está todo mundo te apertando, tem uma multidão em torno de você. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Sim, irmão, é possível rodear Jesus e não usufruir de nada que ele carrega. Sim, irmão, é possível caminhar do lado dele e não chamar a atenção dele. É possível estar próximo do avivamento e não virar avivamento, não viver avivamento, não se tornar avivamento. É possível estar perto da glória e não experimentar a glória, e não usufruir da glória, e não passear na glória, e não habitar na glória. Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite, provocar você
é que se você quer fazer história com Deus, o primeiro passo que a gente precisa fazer é provocar milagres, caminhar debaixo de um entendimento de que o meu clamor move o sobrenatural, as minhas orações têm poder. A Bíblia diz que se você clamar, Ele te dá resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia deixa claro que toda movimentação dos céus é uma resposta a um posicionamento da terra. Profetas disseram que haja chuva e choveu. Profetas disseram que caia fogo do céu e caiu. Profetas disseram que se abra o mar e se abriu. Profetas e homens de Deus andaram com Deus em meio a desertos, tempestades, dançaram com Ele no fogo. E o que eu quero lembrar para você é que o Deus que construía caminhos em meio a desertos continua fazendo isso. Deus continua à espera de homens que queiram fazer história com Ele. Usando uma analogia dos tempos de hoje, Ele é o maior investidor anjo que já existiu. A diferença é que os projetos não podem ser só seus. Os projetos têm que ser dele. Ele te dá o sonho e a provisão para você continuar sonhando. Cara, isso é muito forte. Ele te faz a promessa e sustenta ela até que se cumpra. A Bíblia chama Ele de autor e consumador da nossa fé. Até a porção de fé que você carrega foi Ele quem deu. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. A gente não é generoso em liberar muito, a gente só está dando algo que ganhou primeiro. É como um filho que teve um pouquinho cheio pelo pai, em algum momento tirou algumas moedas para o pai comprar um sorvete. Você deu o que primeiro recebeu. Já para pensar nisso? A tua identidade foi feita por Ele. A Bíblia diz que nos céus teremos um nome que ainda não é revelado. Os céus te chamam de um nome que nem você sabe, porque Deus te nomeou antes dos teus pais te nomearem. Uau! Deus te nomeou antes dos teus pais existirem. Às vezes a gente limita um pouco esse raio de ação de Deus. Cara, eu sinto uma graça tão diferente aqui hoje, amém? Uma das coisas que a gente mais ouve e impacta a gente é: Deus tem promessas para você desde o ventre da sua mãe. Deixa eu aumentar um pouco esse prisma. Deus tem promessas para você antes do ventre da sua mãe existir. Eu nasci em 88, na agenda dos céus. Deus não parou em 87 e falou: bom, vamos lá. Qual que são as crianças para esse ano? Qual que é a próxima season? Quem que vai engravidar aí? Miguel, quem que vai engravidar esse ano? Me passa aquela ação, deixa eu escolher aqui. O que está em falta lá? Cara, está faltando a avivalista. Ah, bota esses 5 aqui. E profeta? Não, profeta até que está bom. Eles estão confusos, mas eles estão indo bem. Não, irmão. Teu chamado antecede a tua existência. No plano geral, no blueprint de um Deus que pariu a eternidade, conhece toda a história, Ele sonhou com você antes de qualquer geração ser estabelecida. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Que alegria era essa proposta para Jesus antes da cruz? Era ver você redimido, tua casa restaurada, essa igreja fluindo, a sua família vivendo promessas. Você imagina? Para um Deus que 1000 anos são como um dia são como 1000 anos, poder ver. A gente fala sobre essa experiência de quase morte. Alguém aqui já deve ter tido isso. Eu já tive isso. Comum você ouvir no meio de um acidente ou no meio de um tiroteio, passa um filme na cabeça. Alguém já viveu isso? Eu já ouvi alguém falando nisso. Cara, parece que tudo ficou slow motion e passou um filme na minha cabeça. Eu só pensava nos meus filhos, eu só pensava nos meus pais. Eu vivi isso em Las Vegas. 3 meses antes eu estava internado, meu coração quase parando, endocardite bacteriana aguda. Deus me curou, me tira do hospital, eu ganho uma viagem, vou para Califórnia, resolvo pegar o carro e ir para Las Vegas. Quando eu chego lá, simplesmente na noite que eu chego, acontece o maior atentado terrorista com arma da história da América. Eu estava lá. Antes de você viajar, é bom perguntar para onde eu estou indo, para ver se o destino não é o mesmo. Eu lembro que naquele dia eu achei que eu pudesse morrer. No hospital eu nunca tive dúvidas, mas naquele dia eu falei: uau, eu acho que eu posso morrer aqui. Tensão, medo, terror. Em momentos como esse passa um filme na nossa cabeça. Eu só vou conjecturar aqui, tá? Imagino que talvez na mente de Jesus, que é o próprio Deus, antes da sua angústia mortal e se entregar numa cruz, imagina Ele lembrando da alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que lhe fora proposta? Não é estar ao lado do Pai, Ele já estava. Não é ter a glória, Ele já tinha. Não é estar nos céus, Ele já estava. Ele abriu mão disso por você. A alegria que fora proposta é o Pai poder ter de volta para si os seus filhos.
Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Então o Pai envia um único filho e fala: filho, vai lá e paga o preço. Irmão, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Eu gosto de traduzir para uma linguagem, você não vai achar essa Bíblia porque essa versão não existe, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Em outras palavras, se a gente for simplificar o que João diz, ele está dizendo que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. O único Filho de Deus. Não era o primeiro, não era o mais amado. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Jesus está aqui, irmão, eu sinto isso. Meu Deus. A Bíblia não diz, Deus pegou o filho que mais amava, como fez com Abraão. Não. A Bíblia diz que Ele pegou o único filho que tinha. Uma mentira que a gente acabou aceitando como folclore, parte da nossa cultura. Somos todos filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos todos criatura de Deus, criação de Deus. Mas os filhos são aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e recebem o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho. A Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como Salvador recebem o espírito de adoção, pelo qual eles podem chamar Deus de Paizinho. Cara, olha que forte isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Você pega a história de Jesus em todos os evangelhos, você vê Ele chamando Deus de Pai. Bom, o meu Pai que está nos céus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Ele ensina oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas tem um momento na história que Jesus não chama Deus de Pai. Você sabia disso? Quando Jesus assume o meu pecado e o seu e é colocado na cruz, a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, pega isso. Quando Jesus recebeu o meu pecado e o seu, Ele se torna pecado. Então naquela condição de pecado, é o único momento em que Jesus não chama mais Deus de Pai, Ele chama Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único Filho de Deus se fez homem para que todo homem pudesse ser feito filho de Deus. Ele abriu mão. Ele era unigênito. E a Bíblia diz que o unigênito morreu para que pudesse ressuscitar como primogênito, primeiro de muitos. Ter esse entendimento faz com que eu consiga fazer história com Deus. Por quê? Porque não dá para fazer história com Deus sem saber quem Deus é. E não dá para saber quem Deus é se eu não souber quem eu sou também. Toda a história bíblica a gente vê homens que tiveram um novo nível de revelação de si, quando tiveram um novo nível de revelação de Deus. Jesus está com os discípulos e Ele fala: quem dizem que eu sou? Aí alguns falam, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é o profeta, que você é Elias, que você... Ele fala: tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação. Ele fala: você é o Filho de Deus. Você é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Pega isso, irmão. Pedro tem uma revelação sobre Jesus. Jesus fala: Pedro, a revelação que você recebeu não foi nem carne nem sangue que te deu, mas foi o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Tem muita gente que acredita que o que Jesus estava dizendo é: Pedro, tu és pedra e sobre você eu vou edificar a igreja. E daí vem a construção dos papas, os pais da fé. Mas na verdade, o que Jesus está dizendo é: Pedro, você é pedra. No original é um fragmento de rocha. O que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou. Se você pegar um geólogo, por exemplo, cara, que brisa, a palavra foi para outro lugar, é muito louco isso. Alguém está recebendo aqui de verdade? Se você pegar um geólogo, por exemplo, você quer pegar uma rocha gigante, se ele quebrar um fragmento dela, ele sabe todas as propriedades da rocha a partir do fragmento, porque é a mesma propriedade, são as mesmas características. O que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou, a rocha, pedra fundamental. Logo, você carrega as mesmas características que eu carrego. Eu vou dar para vocês a chave do meu reino.
E aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, a partir dessa revelação que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você percebe que quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Deus libera uma nova revelação de quem Pedro é. Irmão, olha para mim, a geração mais confusa, com mais conflitos de ansiedade e depressão que já existiu na face da terra é a nossa. Segundo a OMS, daqui a poucos anos, se eu não me engano 8, na próxima década, a ansiedade vai ser o quadro debilitante que mais vai afetar pessoas na face da terra. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que morrendo em todas as guerras. Tem mais gente vítima de suicídio do que de guerras. Tem mais crianças morrendo por aborto do que jovens sendo assassinados nas ruas. Por que você está falando isso, André? Porque uma geração que não sabe quem é, uma geração que não sabe o que carrega. O inferno não está preocupado de você estar numa igreja. Você estar numa igreja não muda a tua história. Você saber quem é muda. Você saber o que você carrega muda. A Bíblia diz, olha para mim, irmão, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. O que eu me sinto fazendo toda vez que eu subo para pregar é agitar essas águas paradas. Talvez alguns aqui nem sabem a fonte que carregam, o poder que carregam, a unção que carregam, e tudo que eu quero fazer é provocar você. Por quê? Porque você não foi chamado para assistir a história, você foi chamado para construir história. Você não foi chamado para assistir avivamento, você foi chamado para se tornar avivamento. Estava conversando sobre isso numa mesa essa semana, e um pastor me perguntou: André, você acha que Deus tem avivamentos específicos para um lugar? Eu falei, cara, na antiga aliança a gente vê algumas coisas acontecendo. Tem promessas sobre Israel, sobre Jerusalém, tem várias coisas que Deus estabeleceu para um lugar. Mas eu acredito que no que a gente está vivendo, os avivamentos e a promessa de Deus está estabelecida para um povo e para um tempo. Eu compartilhei com ele, eu falei, cara, eu lembro que há um tempo atrás o Chris Valentin comentou algo lá na Beth que eu achei tão poderoso. Ele estava orando, ele estava perguntando para Deus, por que você escolheu Redding? Se você já foi na Beth, se você já foi em Redding, você sabe que é um lugar pequeno, um deserto, no meio do nada, a logística é péssima. Ou você vai para o São Francisco, ou você vai para o Sacramento, a logística não faz sentido, o lugar não faz sentido, o PIB não faz sentido, a quantidade de pessoas não faz sentido, nada faz sentido, e sei lá. E ele perguntou a Deus, por que você escolheu logo Redding? Aí Deus falou para ele, eu não escolhi o Redding, eu escolhi o Bill. O Bill escolheu o Redding. Guarda isso, irmão. Quando a gente tem o entendimento que a gente é a bênção, os lugares não importam, os lugares são abençoados porque a gente chegou, os lugares são ressignificados porque a gente chegou, os lugares são afetados porque a gente chegou. A fonte está em você, a vida flui de você, a promessa foi depositada em você. Você é um filho de Deus que carrega o mesmo DNA profético do teu pai, a mesma unção que foi depositada sobre Jesus está sobre você. Então entender isso é libertador. Porque alguém que foi liberto de si mesmo não é mais refém de circunstâncias, de comentários, de aprovação, de tempos difíceis. Alguns me dizem, cara, você não é maluco não, você não acha que vocês estão acelerando demais? Eu falei, cara, a gente nem começou. Mas não é porque eu estou empolgado, é porque eu sei o que eu vi. A diferença entre um visionário e um maluco é que o maluco desistiu. Todo visionário ou todo homem de Deus que se moveu debaixo de uma palavra de Deus foi questionado e em vários momentos até ridicularizado. Noé foi ridicularizado em construir uma arca, mas a família dele foi a única que sobreviveu. Davi com certeza foi contestado em não ter assassinado Saul quando podia, mas o reinado dele é o único estabelecido para sempre sobre Israel. Pedro abriu mão do seu maior milagre financeiro. Ele acabou de abrir IPO na bolsa, estourou, o pai está estourado. Aí Jesus fala aqui, abre mão de tudo e me segue. Pedro entendeu que esse milagre é pontual, mas o Deus de milagres, Ele não vai deixar de ser quem é. Quantas vezes a gente abre mão de caminhar ao lado de um Deus de milagres porque a gente se prendeu ao último milagre? Quantos me disseram, cara, você não é maluco, sair de Miami, acabou de ganhar green card? Cara, o último milagre não pode ser o meu maior tropeço.
Meu último testemunho não pode se tornar o meu maior fracasso. Por quê? Porque tem muita gente que parou no lugar onde estava bom e não quer seguir a nuvem, porque já está satisfeito. A Bíblia diz que, eu vou finalizar aqui, vocês estão recebendo algo de Deus nessa noite? Eu estou feliz de estar aqui, de verdade. Alguém está feliz de estar aqui nessa noite? Jesus, eu amo esse culto. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus começou a mandar pão do céu, maná. O maná era uma provisão diária que Deus dava no meio do deserto. Cara, o deserto foi um dos períodos mais loucos que a gente já viu de relação entre um Deus criador e a sua criação, porque a roupa não se desgastava, eles tinham comida que caía do céu. Se você já viu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, parece super criativo, mas se você for na Bíblia, você vê que aquele filme já foi escrito há muito tempo atrás. Inclusive, não sei se você sabia, um fato histórico aqui, deixa eu abrir aqui. Você sabia que o primeiro McFish da história foi na Bíblia? Multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro McFish em grande escala foi feito no deserto. Jesus multiplicou pães e peixes. Informação aleatória, mas é legal para gente quebrar o gelo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o maná, eu já ia falar o paná. O maná era o pão do céu que Deus enviava todos os dias para que o povo pudesse ser alimentado. E a Bíblia diz que Deus deu uma direção clara: não acumulem. Isso parece ser um princípio tão bobo, mas ele é tão poderoso e tem parado tanta gente. O princípio da dependência é entender que o pão de hoje é para hoje e o de amanhã Deus vai prover. A porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. A alegria de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Eu lembro que quando eu fiz as cruzadas, Deus me deu uma direção muito clara. Nesse primeiro mover de cruzadas no Brasil, não retenha nada. Essa é a minha primícia, essa colheita não é sua. Eu lembro que tinha cidades, a gente tinha gasto 400 mil numa cidade, aí entrava 30 mil de oferta na noite. No dia seguinte eu derramava em outros homens de Deus que já me abençoaram. Por quê, irmão? Porque eu preciso crer que a porção de amanhã Deus vai prover amanhã. Cara, tem que pagar aérea, tem ainda hotel, tem o outro evento, tem a Cruzada de Salvador. Irmão, a porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Isso é tão didático para o nosso coração, para que a gente se coloque debaixo de uma dinâmica de dependência. Eu não sei como vai ser amanhã, mas uma coisa eu sei: o Deus que proveu hoje vai prover amanhã também. Tem isso? Você recebe isso? Então a Bíblia diz que quando o maná era acumulado, ele fedia, ele apodrecia. A porção de hoje, se você guardar para amanhã, ela não pode ser consumida. Se você caminhasse pelo arraial, pelo cheiro de podre, você sabia quais eram as famílias que confiavam e dependiam de Deus e quais não confiavam e não dependiam. Por quê? Pelo cheiro. Irmão, guarda isso, e eu estou finalizando aqui. Se a gente quer fazer história com Deus, a gente precisa entender que todos os dias Deus vai prover o que a gente precisa. E as portas fechadas, Ele é capaz de abrir portas que ninguém fecha. Mas se Deus fechar, não tenta abrir, irmão. Eu prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Deus não abriu. Deus está convocando homens para fazer história com eles. Deus está convocando igrejas, comunidades de fé para fazer parte de algo novo. Deus está fazendo uma coisa nova. E a pergunta não é o que Deus vai fazer nesse tempo. A pergunta é: a sua família quer fazer parte disso? Eu lembro de uma visão que eu tive uma vez, de um alistamento, Deus chamando famílias pelo sobrenome. Quando Ele chamava a família Fernandes, eu apresentava a minha. Cara, isso é tão forte, tão poderoso. Eu quero poder ouvir isso naquele dia. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A Bíblia diz que alguns vão se apresentar, e mesmo tendo feito maravilhas no nome dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para fazer história com Deus, você precisa conhecer Deus, e Deus quer conhecer você. Vou finalizar aqui. A banda pode subir toda, irmão. Guarda isso. Pastor, Deus já me conhece. A Bíblia diz que Ele sabe cada palavra antes de ser formada na minha boca. Ele já escreveu cada um dos meus livros antes de qualquer um deles existir. Pois é, Ele sabe, mas tem uma diferença daquilo que Ele sabe, daquilo que Ele ouve de você. Se não fosse assim, Jesus não teria feito a maior parte das perguntas para as pessoas que cercavam Ele, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus pega um homem com uma mão mirrada e pergunta: o que queres que eu te faça?
Jesus vê um homem leproso, o que queres que eu te faça? Ele é deparado com um paralítico, o que queres que eu te faça? Ele vê homens que era óbvio que eles precisavam, mas irmão, guarda isso, o fato de Deus saber o que você precisa é diferente dele ouvir de você o que você precisa. Ele quer ouvir de você, irmão. Tudo que ele sempre quis é relacionamento. Fez o jardim para visitar a criação no jardim, a gente pecou e foi expulso. Ele estabelece um tabernáculo para a glória dele se manifestar no meio do povo. Envia o seu filho, a nova aliança acontece, a redenção, redime a criação. Fomos restituídos da glória de Deus, da presença do Pai. E agora o que ele faz? O lugar de encontro que antes era físico, agora se tornou você. Você é o lugar de encontro de Deus. Ele quer habitar em você, Ele quer fluir com você, Ele quer fazer uma história com você. Alguém crê nisso, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!